Oi, gente, tudo bem com vocês por aí? Finalmente voltei para fazer o falar do vídeo. Não era suspense, não era jogada de marketing. Eu não estava bem, na verdade ainda não estou. Mas como vocês sabem, eu procuro trazer sempre muita transparência para vocês. Eu sou como eu sou, eu tenho as coisas boas e as coisas não tão boas, como todo mundo. E aí não vim no meu pior dia, mas entendi que talvez o meu melhor dia vai demorar um pouco para voltar. Então decidi vir no meu dia do meio. Bom, algumas pessoas lá no Instagram, que é a rede que eu uso com mais frequência, estavam me cobrando, mas aqui no YouTube também, que eu viesse contar como eu tô um pouco agora. Até no Instagram, que eu sou ativa, eu fiquei bem afastada. E aí vim contar pra vocês. Mas como eu tive, graças a Deus, muitas seguidoras novas lá no Instagram, tive inscritos novos aqui no YouTube, eu decidi fazer um apanhado geral rapidinho de tudo que já aconteceu até aqui. Porque, embora muitas pessoas queiram saber como está o meu estado de saúde agora, né? Muitos chegaram agora e estão ainda tentando entender tudo que eu passei. E, principalmente, seguidores novos, eu vejo que tem muita dúvida, né? Que quando vem que meu tratamento faz 2 anos que eu acabei, vem pra ver se eu tô levando uma vida normal. E aí me vem falando de tantas dificuldades e ficam um pouco perdidos, né? E, como vocês sabem, eu tenho muito cuidado ao falar do meu caso específico. Cada caso é um caso. Eu fui uma paciente muito atípica, tive muitos efeitos, alguns que outras pacientes não vão ter. Mas, então eu tenho medo de assustar alguém que chega com, né, acabou de descobrir, corre, vê uma coisa minha e fala, como assim? Eu vou ficar assim daqui a 2 anos, né? E pode ficar bem confusa. Então vamos lá. Meu nome é Michele, eu sou mãe de 4 filhos, casada. Eu fui diagnosticada com câncer de mama de tipo triplo negativo em 2020. Fiz a quimioterapia neoadjuvante. Enquanto eu fazia quimioterapia neoadjuvante, a quimioterapia não respondeu como a gente esperava. Eu tive um extravasamento do tumor bem grave. Na verdade, antes de começar o tratamento, quando eu fiz a primeira mamografia, no exame de imagem, que é raríssimo, mas no exame de imagem já dava pra ver que eu estava com os linfonodos comprometidos. A minha relação com a quimioterapia não foi fácil. Eu tive leucopenia, eu tive sarcopenia, eu tive várias quedas de imunidade, de plaquetas, eu tive anemia, eu tive que ficar internada algumas vezes para tomar sangue, eu emagreci muito nas quimioterapias vermelhas e aí eu engordei muito quando chegou na quimioterapia branca, enfim, foi um processo bem difícil. Antes de terminar o ciclo de quimioterapia branca, o extravasamento tomou uma dimensão gigantesca e o médico decidiu que era hora de operar. Foi um momento muito difícil, porque o meu médico deixou bem claro que não dava mais para esperar, precisava operar, mas que eu não tinha nenhuma condição de passar por uma cirurgia desse tamanho naquele momento. Então eu fui internada 2 dias antes da cirurgia para tomar bolsas de sangue, medicações, para ver se esses níveis subiam e a gente conseguia fazer a cirurgia. Em maio de 2021 consegui fazer a tão esperada cirurgia. Não foi fácil, foi uma cirurgia muito complicada, durou muitas horas mais do que o esperado, mas conseguimos fazer a cirurgia. No hospital, eu tenho alergia, eu sou muito alérgica a tudo. Eu tenho alergia a várias coisas, inclusive aquele curativo que fica a vácuo, que ele é como se fosse um plástico filme que tampa tudo. Geralmente quem usa pique coloca ele assim, né, por cima do pique, que é transparente mesmo. Quando eu coloquei o porticate, eu tenho porticate, foi usado aquilo aqui e eu fiquei em carne viva. E eu dou glória a Deus por ter precisado usar o porticate e ter passado por isso, porque aqui é um espacinho pequeno, foi incômodo, mas foi onde eu descobri que mesmo o material cirúrgico, né, porque isso é uma coisa, né, toda esterilizada, antialérgica, que mesmo isso eu teria alergia. Então o meu curativo foi a moda antiga, foi na gaze, no micropore, visualmente não foi um curativo tão bonito, mas que era dentro daquilo que não ia me dar alergia, né, gente? Veja bem, eu tinha mais de 60 pontos, então imagina numa área tão grande ficar em carne viva como eu fiquei do podcast, que foi 5 pontos. Por esse motivo, de não estar tão bem fechadinho quanto ficaria aquele que é a vácuo, no primeiro dia, a residente do meu médico já tirou esse curativo, e a ordem que ficou foi para que eu lavasse bem todos os dias e tudo mais. Então, assim, a cirurgia foi na sexta, no sábado ela veio, ela tirou esses curativos comigo deitada, ela fez asepsia. Óbvio, eu sabia que eu já estava sem a mama, mas eu não visualizei a cicatriz. Eu não visualizei o estado em que eu estava. Eu botava a mão, eu sabia que vi buraco, sabia que estava sem a mama, mas não sabia qual que tinha sido, como que era o aspecto visual. Eu também sabia que tinha passado pelo esvaziamento axilar, mas não sabia exatamente como tinha sido essa cirurgia. Minha cirurgia foi muito difícil. E por conta dessas burocracias de SUS, o meu médico faz a cirurgia nesse hospital, mas ele não é atendente nesse hospital. Então, a residente dele veio me dar alta no dia seguinte
e eu ia ver ele só na outra sexta-feira, aí sim, na unidade que ele atende, né? Parece um pouco difícil, na verdade, mas tudo deu certo no final. Veja bem, pelo tamanho aí do extravasamento que vocês viram na foto, vocês devem imaginar, né? Eu sentia muita dor. Então eu voltei do centro cirúrgico, como todo mundo que passa por uma cirurgia, meio grogue, mas sem nenhuma dor, depois de uns 3, 4 meses sentindo dor, sem conseguir dormir. Então foi muito tranquilo esse primeiro momento, ali internada no hospital. Eu dormia, eu não sentia dor, então eu tava toda felizinha. Cheguei em casa, sábado à noite, um calorão, moro no litoral. Vamos tomar banho. Quando tirou tudo, que eu me vi de frente no espelho. Aí foi um momento bem difícil. Eu não teria conseguido passar por esse momento se não fosse meu marido. Meu marido me acalentou fisicamente, porque eu tive uma crise nervosa tão grande que me deu tontura, me deu fraqueza, eu fui desfalecendo, parecia que eu ia desmaiar. Então ele me deu esse apoio físico e o apoio emocional, né? Porque eu sempre falo sobre isso. Perder um órgão é sempre muito grave, né? Mas para vocês terem a dimensão do que é, nem o termo é o mesmo. Uma pessoa que tem que tirar a perna por causa de diabetes, de um acidente, ela passa por uma amputação. E a mastectomia leva o nome de mutilação, né? Eu não sou uma mulher amputada, eu sou uma mulher mutilada. Então é muito forte isso. E eu tava até comentando esses dias com uma pessoa que dor é dor. Não importa, não tem tamanho de dor, dor é dor. A minha foi essa, a sua de repente é outra. Mas que esse choque de se ver sem a mama é algo muito peculiar de quem não pode fazer uma reconstrução imediata, sabe? É péssimo você ter o seu corpo mutilado em qualquer instância, mas eu fico imaginando que quem faz uma reconstrução imediata, ela é um pouco poupada desse choque, né? Eu tenho uma mama muito grande e ver o buraco do outro lado, nossa, foi terrível. Bom, cheguei no consultório do médico, descobri que tive que tirar 40 linfonodos e parte de músculo, nervo, enfim. O meu tumor estava num lugar muito específico, muito perto dos nervos, ele estava bem para cima, ele não estava no meio da mama. Então foi muito complicado também por isso. E aí ele falou para mim que eu não tinha perdido totalmente os movimentos, não perdi mesmo. Mas ele falou para mim que havia uma grande possibilidade de eu ter restrição de movimentos. Bom, vida que segue, foi seguindo, passou o tempo dos pontos, do dreno, enfim. Pra mim, Michele, o pós-cirúrgico foi muito tranquilo. Eu não tive grandes problemas com o pós-cirúrgico. Pra mim foi um momento muito calmo. Eu sei que tem mulheres que não têm esse momento calmo. Mas pra mim o pós-cirúrgico foi muito tranquilo. Eu, graças a Deus, não tenho muito o que reclamar. Pra dizer que não aconteceu nenhuma intercorrência, 5 pontos não se fecharam. Eles não infeccionaram, mas eles não fecharam. Então ficou uma aparência feia, um aspecto feio, saiu uma secreçãozinha. E olhando é muito pior do que vivendo, porque eu não tinha dor, eu não tinha febre. Ele só não fechou. E aí o médico passou uma pomada específica que eu fui passando e com o tempo isso fechou. O que isso me causou a longo prazo? Cicatriz um pouco mais larga do que deveria ser. Poderia ser mais fininha e a cicatriz ficou mais larga. Mas nada, desproporcional. Vida foi seguindo, seguindo, seguindo. Julho fiz a última químio, agosto bati o sino da rádio, felizona, setembro. Cabelo começa a crescer. E quando eu acho que a vida tá se encaixando, em outubro eu tive um AVC. É muito raro. Meu Deus, vou ter uma químio também, vou ter um AVC? Não, é muito raro acontecer. Mas no meu caso aconteceu. E 22 ou 23 dias de internação, de muito medo, de muito pânico. É uma experiência que eu não desejo pra ninguém, você tentar mexer o corpo e não conseguir, você tentar falar e não conseguir, você não conseguir abrir o olho. Foi uma experiência perturbadora que eu não desejo pra ninguém. E aí em 2021, dezembro, janeiro, fevereiro, me recuperando do AVC. Em março, voltei no ortopedista e descobri que estava com artrose na coluna. A minha coluna, eu tinha uma hérnia e fui investigar, porque eu estava sentindo muitas dores e fazia muito tempo que eu não passava no ortopedista para ver a hérnia. Vamos voltar no ortopedista. O ortopedista pediu os exames para ver, né, se tinha piorado ou não. Chegamos lá e descobrimos uma artrose na coluna. Bem difícil. Tratei essa artrose na coluna, né, comecei a tratar com uma artrose na coluna. 2 meses, quando eu voltei de retorno no médico, falei para ele, olha, doutor, comecei a sentir isso, isso e isso do lado direito. Obviamente, ele falou para mim, cirurgia. Geralmente, um esvaziamento axilar 10, 15 linfonodos já é esvaziamento. Eu tirei 40 linfonodos. Voltei no masto. O masto falou, vamos fazer os exames. Fez os exames que eram do masto. O masto falou, não tem nada a ver com a cirurgia. Da cirurgia é a limitação de movimento. Porém, as dores não tem nada a ver. Volto no ortopedista. O ortopedista faz os exames. E aí se descobre que eu tô com uma artrite reumatoide.
nos ossos do braço direito. Aí eu fui encaminhada para reumato. E vamos cuidar disso de novo. Ossinhos, uma senhora, aí já em 2022, já tinha feito 36 anos. Uma mulher de 36 com os ossinhos de uma senhora de 94. Tava tudo caminhando de novo, já tinha me acostumado com esses diagnósticos. E entre julho, agosto e setembro, eu passo por um momento terrível. Eu passo por um momento em que a minha amiga Edi costuma dizer que é um cerco se fechando. Em um período muito curto de 30 dias, menos de 30 dias, eu descubro que a tia mais próxima assim, que eu tenho estava com a doença. Hoje em dia ela já está em remissão, o tratamento foi um sucesso, o tratamento dela foi muito mais ameno que o meu, graças a Deus, porque ela não teve o mesmo tipo que eu tive. Embora seja câncer de mama, minha tia teve outro tipo diferente, mais simples de tratar. Mas enfim, naquele momento eu não sabia de tudo isso. Então minha tia assim, que é minha segunda mãe, com câncer. Perdi uma amiga querida, que foi, assim, resposta de oração, a Michele. E tava me recuperando da Michele. Perdi a Bárbara, que era minha irmã também. A gente andava colada uma na outra. Eu costumo dizer que a Bárbara era tão intensa que ela fazia parte ativa do meu dia, todos os dias. E na sequência eu já perdi a Elisa, que também era muito próxima. E aí na sequência tinha perícia, já estava na época da perícia, e fui no INSS, e o INSS não me aposenta, mas também não me dá condições de voltar a trabalhar por conta das minhas comorbidades. É muito complicado, porque a doença primária, como precisa ser chamada, é o câncer, e eu estou em remissão completa do câncer, graças a Deus. Mas aí toda vez que eu vou no INSS, é uma humilhação, parece que eu estou pedindo um favor para alguém, e é um direito meu. Então é sempre um momento emocional muito difícil. No final do ano de 2022, foi uma sequência de paulada. Comecei a me sentir muito cansada, muita falta de ar. E aí, a minha oncologista me encaminhou para o pneumo. Só que entre a consulta da oncologista que pediu um encaminhamento para o pneumo e do pneumo em si sair, passei no meu masto, que é o meu médico de extrema confiança. E ele, no alto da sua experiência, olhou para mim e falou: vamos dar uma passadinha no cardio também? Eu olhei para ele: vamos. Ele me encaminhou pro cardio e pá! Havia um probleminha no coração. Tô com o coração fraquinho. Comecei a tratar, peguei um médico incrível também. Deus é maravilhoso, porque ele, apesar de não me livrar dos processos, e não tem como me livrar dos processos, porque veja bem, a lagarta tá lá dentro do casulo. E ela precisa ficar ali por um tempo para virar uma borboleta. E se eu olho e digo, ai, tadinha da lagarta, ela tá presa ali dentro daquele casulo, eu vou pegar esse bisturi e vou abrir aqui bastante cuidado, que aí ela já vai sair borboleta. E não for o tempo, aquela lagarta nem vai virar uma borboleta, nem é uma lagarta, porque já tinha começado o processo. Ela vai ser deformada pro resto da vida. E esses são os processos da nossa vida, eu acredito, né? Mas Deus é tão bom comigo que ele não me livra do processo, porque eu preciso passar pelo processo. Mas ele caminha comigo em todo o processo, porque ele sempre prepara pessoas incríveis. E o meu cardiologista incrível começou a tratar de mim, começou a cuidar. E aí eu fui no pneumo por desencargo de consciência, já estava marcado, cheguei lá, conversei com ele. Tomamos um susto, porque inicialmente ele achava que alguns sintomas poderiam ser embolia pulmonar. Correr, fazer exames. Foi muito difícil conseguir fazer os exames, porque eu não tenho mais acesso nas veias. Eu sou muito difícil de veias. E, enfim, corremos, fizemos um monte de exame, descobrimos que não tinha embolia, mas sim, o pulmão também tá mais fraquinho. E no dia 30 de dezembro, presentão de fim de ano, fui no masto e problema no ovário. Os ovários estão aumentadíssimos. Do lado esquerdo eu estou com cistos hemorrágicos. Vamos tirar tudo, porque não dá. Janeiro, aí o masto me indica para ginecologia cirúrgica. A ginecologista cirúrgica em janeiro vira para mim e fala... Eu não consigo esquecer o que ela falou. Ela abriu o exame de sangue, olhou e falou: nossa, ovário e hormônios bombando. E não posso, né, gente, por conta do câncer. Vamos recapitular que eu não tive um câncer de origem hormonal. Eu tive um triplo negativo. Então por que você também não pode hormônio, Michele? Porque o triplo negativo, como eu já brinquei aqui em outros vídeos, ele é um nome bonitinho pro médico me dizer que ele não faz ideia do porquê que eu tive câncer. Alguém faz ideia do porquê teve câncer? Não necessariamente, mas uma pessoa que teve de hormonal, ela sabe que se ela tomar bloqueadores hormonais, não é uma garantia de 100%, mas ela tá fazendo a parte dela para bloquear aquilo que ela teve na primeira vez, né?
aquela que teve o hair. O triplo negativo é um nome bonito pro médico não olhar pra você e dizer, não faço ideia, então a gente termina o tratamento e fica aqui, ó, esperando em Deus que nada dê errado. O triplo negativo é isso, gente. E então eu também não posso com hormônios, né? E ela decide isso e ela passa alguns novos exames. E nesse meio tempo, enquanto eu faço esses novos exames, meu marido era zelador. E esse assunto é a primeira vez que eu trago aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Meu marido era zelador de um prédio, então a gente morava lá. E eu nunca falei sobre esse assunto, porque, assim, publicamente, né? Porque nós morávamos lá, meu marido ainda era empregado. Embora eu saiba que essa é uma situação de assédio, a gente dependia disso, né? Como eu disse, o INSS não me deu nenhuma posição definitiva. Eu sei, tenho consciência de que eu não posso trabalhar agora, mas se eles me derem alta, eu não sei como vai ser, entendeu? Então eu estava na dependência do trabalho do meu marido. E primeiro dia útil do ano, dia 2 de janeiro, ela chega, já com aviso para ele assinar, e já dizendo que a gente, né, teria aquele tempo para sair, de uma forma muito constrangedora, não veio conversar com meu marido, mandou recado por uma pessoa que ela sabia que era uma pessoa que humilhava, que pisava, e mesmo assim ela fez isso. Meu marido é o cara mais bacana do mundo, meu marido é o cara mais que trabalha assim do jeito mais correto possível. Meu marido, para vocês terem uma ideia, tem o costume de dizer que ele não faz, mesmo que não tenha câmeras e não tenha ninguém olhando, ele continua fazendo o que ele estiver fazendo, aonde ele estiver fazendo, com excelência. Porque ele faz para Deus. Então, assim, esse é o cara que não tirava férias há quase 5 anos, que muitas vezes, aqui no Instagram, eu recebia comentários do tipo, nossa, nunca vi uma foto do seu marido com você em consulta, nunca vi uma foto do seu marido com você na rádio, nunca vi. Ele tá assim, em momentos, ele tava na minha cirurgia, ele tava na minha última rádio quando eu bati o sino, mas quando eu postava fotos em consultas, em exames, às vezes muito debilitada, quem é mais das antigas, né, do Instagram sabe disso. Eu recebi sim comentários negativos a esse respeito. Cadê o seu marido? Você fala tão bem dele, parece que você tá defendendo ele. E não era essa situação que eu não queria falar naquele momento. Ele não tinha condições de me acompanhar, efetivamente. Então, e aí aconteceu isso, e quando chegou os exames, a gente descobriu que a situação estava muito pior. A situação está muito pior no meu útero do que estava. Eu tive que tomar uma decisão muito, 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 muito difícil, que foi a de não operar, mesmo sabendo dos riscos. Tive que assinar um termo de responsabilidade e tudo, mas eu falei pro médico que eu não tinha condições de operar agora. Que eu precisava ajudar o meu marido a resolver essas coisas, a achar uma nova casa, fazer a mudança, trocar os meus filhos de escola, e que a minha prioridade ia ser a minha família agora. Não indico que ninguém faça isso, eu sabia de todos os riscos, mas naquele momento era o que ia deixar meu coração em paz e eu fiz. Nós nos mudamos para uma casa que é bem menor do que onde a gente morava, mas que aqui eu tenho paz e nada paga a minha paz. Eu prefiro dormir tudo amontoado, não é o caso, mas eu preferi dormir todo mundo num quadrado com um banheirinho e uma pia do que com a minha paz, né? Então, assim, eu tô muito bem aqui. Só que foi tudo assim, na minha vida não é uma coisa de cada vez, é tudo assim, pá, 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 pá. Nem é tudo junto, nem é tudo cada coisa no seu tempo, é tudo assim, uma atrás da outra. Então eu não me recuperava de uma, acontecia a outra, não me recuperava de uma, acontecia a outra. E aí, de um mês pra cá, quando a gente entrou em fevereiro, eu me vi com o emocional completamente perturbado. E aí foi aquele momento em que eu falei, agora eu preciso me fechar de redes sociais, de conversações, de comentários. Veja bem, toda vez que chega um comentário negativo pra mim nas redes sociais, quando eu divido com vocês, é porque eu já digeri. É porque eu preciso dividir pra dizer não seja essa pessoa, pra dizer se você ouvir isso dessa pessoa, não deixe isso te abalar. Mas toda vez que eu divido algo negativo com vocês, eu já trabalhei isso aqui. O positivo, às vezes, eu acabei de saber uma boa notícia e já divido, porque eu não preciso de um tempo pra resolver aquilo dentro de mim. O negativo, fiquem tranquilos. Toda vez que eu vier falar de algo negativo, é porque já tá bem resolvido aqui dentro. Mas naquele momento, isso ia me fazer muito mal. Me blindei, fiquei com meu marido, com os meus filhos. E quando eu me dei esse momento, entendi que eu precisava dele muito mais do que eu admitia. Porque aí foi onde eu desmoronei pela primeira vez, desde 2020. Desmoronei emocionalmente falando. E aí minha saúde não tá muito boa, então foi um pouco da saúde nesse processo também. E agora eu tô aqui tentando me reerguer. Na última semana o luto, assim, veio de formas intensas. Foi aniversário de morte, aniversário de nascimento, fez um ano, fez um primeiro alguma coisa? Não. O luto veio de forma muito forte, do jeito que as pessoas esquecem de nos avisar. No básico. Aconteceram coisas na minha vida que eu queria ligar pra mim e poder explodir.
Porque a Mi brincava que a gente... Ela também era Michelle, né? Então a Mi brincava que... Eu não quero chorar, mas vamos lá. A Mi brincava que nós duas, além de termos um nome parecido, tínhamos a personalidade de Pedro. E essa personalidade de Pedro às vezes assusta as pessoas. Então, às vezes eu tô com raiva e eu só quero ficar com raiva. E as pessoas ficam, ai, se acalma, ai, seja grata, ouça os passarinhos, olha o brilho do sol. E, cara, eu tô vendo tudo isso, mas nesse momento eu só quero ficar brava. E a Michelle era a pessoa que podia ficar brava. E eu tô vivendo muito esse momento que eu queria, sabe, só ficar brava. E eu queria poder ligar pra ela e ficar 10 minutos brava e depois ela falar, agora vamos fazer uma oração pra voltar pra casinha. E orar junto com ela. O luto pela Bá veio muito forte, porque a Bá era muito intensa. E a Bá, ela era aquela pessoa que eu conversava todos os dias. Todos os dias, de manhã, de tarde, todos os dias, todos os dias. Eu estava revendo as nossas conversas no WhatsApp, que eu não mexia desde setembro do ano passado. E todo dia a gente tinha conversa. E era muita conversa. Não era um oi, tudo bem? Tudo bem, então tá, um beijo. Não, era uma conversa de todo dia. A gente começava a falar de manhã até o boa noite. Era assim, o dia inteiro. De conversas seríssimas, de áudios em choro, em grito, a conversas tipo tirar uma foto. Olha, tô tomando sorvete. Ah, você não tá aqui, não vai tomar. Era bem assim, era essa coisa de irmãs mesmo. Então, me senti sozinha esses dias sem a Bá. E aí terminou o segundo tratamento e isso é maravilhoso. Eu tô muito, muito, muito feliz. Sai um peso assim de dentro de mim. Parece que tinha alguma coisa apertando assim o meu peito com uma tonelada pesada. Ver a Edivane chorando, ver a Edivane com dor, dizendo que não ia aguentar mais. E aí agora alguém tirou aquela tonelada do meu peito. Acabou o tratamento, agora ela vai voltar pro acompanhamento. Mas perdi a Kelly, que era aquela pessoa que tava... Tá difícil, tá doendo, eu não tô aguentando, mas vamos lá, não vamos perder a fé. É isso, a gente é forte. Então oscilei muito esses dias e precisei desse tempo pra mim. E foi muito bom porque eu consegui extravasar, eu consegui me achegar ainda mais ao meu marido, que eu achava que era impossível. O meu marido é o meu melhor amigo, mas eu consegui quebrar barreiras que eu tinha em mim, que ele era meu melhor amigo, mas por ser meu marido, algumas coisas eu não conversava com ele, e esse tempo me fez quebrar todas as barreiras. Relacionado ao meu tratamento, eu tinha bastante dificuldade de me achegar a ele, de conversar com ele. E agora eu não tenho mais essa dificuldade, eu consegui conversar sobre tudo, todos os meus medos, as minhas dores, as minhas dificuldades com meu marido, isso foi muito bom. E é isso. Agora, em que pé estamos? Estamos tomando bastante medicações, por isso que a titia tá assim. Na balança, gente, eu emagreci mais 2 quilos, mas, ó, tô assim, toda inchadinha, pescoço, ó, tô bem inchada. Aí botei a mão no pescoço e lembrei, olha só. No meio de tudo isso, fiz um exame de sangue, TSH alterado, vamos fazer uma ultrassom da tireoide, vamos encaminhar pra endócrino. No meio de tudo isso, descobri que tô com hipotireoidismo. Minha tireoide tá menos 0,01. E aí ela passou uns outros exames mais específicos, que são um pouco mais demorados para ser o resultado. Mas já volto com ela na primeira semana de março, porque ela disse que não pode ficar assim. Que as pessoas se preocupam muito com o hipertireoidismo, né? Quando é o aumento da glândula tireoide. Porque é o mais comum, mas que também não é bom para o nosso corpo, o hipotireoidismo. Ela não foi muito específica sobre o que pode causar, mas ela ficou bem apavorada. Ela colocou até lá, exame de urgência, retorno de urgência, se não houver espaço na minha agenda, eu autorizo encaixe o dia, a hora que ela vier. Ficou meio esquisito. Mas é isso, tireoide também. Então, em que pé estamos agora? Esperando o resultado dos exames para saber, desses exames mais específicos, já foi confirmado, é hipotireoidismo. Esperando o resultado dos exames mais específicos que a endócrina pediu para ver o que ela vai querer fazer. Porque é um caso muito complexo, porque o tratamento para isso seriam remédios com hormônios e eu não posso. Voltar em março também, primeira semana de março, com o cirurgião ginecológico, para saber quando iremos fazer a retirada de tudo por aqui, ovário, trompas de útero. Tô fazendo tratamento com a reumatologista e com o ortopedista da artrose na coluna, artrite reumatoide. E também descobri que tô com tendinite patelar nos 2 joelhos. Gente, conforme eu vou falando, eu vou lembrando que eu esqueci. Também tô tratando a tendinite patelar nos 2 joelhos. Volto com a onco. Agora, no final de março, começo de abril, se eu não me engano. A onco me pediu um PET scan. Eu faço acompanhamento com a onco. A cada 6 meses, todos os exames de imagem. Aí, pra não ficar muito puxado, a minha oncologista tem um jeito específico. A cada 3 meses ela faz um, a cada 3 meses ela faz outros, e eu não fico naquela correria maluca. Marcadores tumorais estão... Mas deu uma alteração num outro exame, que ele não é específico para câncer, mas pode ser câncer. Mas como eu tenho muitas coisas, pode ser uma das outras coisas. Então ela pediu novamente marcadores tumorais. Não vai esperar 6 meses para fazer marcadores tumorais. E
devido a tudo isso. Joelho que tá bichado, braço que tá bichado, coluna que tá bichada. Coisas que eu não tava sentindo antes, e algumas dores, algumas coisas que eu sentei, né, em particular, em consulta com ela e falei pra ela que eu tava achando esquisito. Pedi um PET scan, que eu achei que fosse demorar, não demorou. Já vou fazer ele agora em março. Então volto nela na última semana de março ou na primeira de abril, assim que sair o resultado do PET scan. E é isso. Remédios pra artrite reumatoide, exame com ela. Com o pneu, ele entrou com uma bombinha, que ó, fez um super efeito, cansaço tá super bem, nada de embolia. Descobrimos só que uma bronquite que eu devia ter incubado, eu devo ter tido criança, minha mãe é falecida, meu pai jamais ia lembrar disso. Então provavelmente eu tive bronquite pequena e uma bronquite incubada de um jeito mais fraquinho, que atacava de vez em quando, agora voltou à tona e foi o que preocupou a gente. Mas é só uma bronquite. Tá sendo tratada com bombinha, tô bacana. Coração, ainda tá fraquinho. A ecocardiografia ainda mostra que não tá do jeito que deveria estar, mas já em tratamento também com medicação. E a medicação tá funcionando bacana. E é isso. O que mais que eu ia falar? Eu ia falar pra você que tá começando, ou pra você que tá terminando, sobre os comentários negativos. Eu descobri que eles não passam nunca. Eu ficava bem invocada quando começavam pra mim, cabelo cresce, cabelo cresce. Aí agora eu tô numa nova fase, na fase que é, você tem cabelo, então você tá bem. Seu cabelo tá tão bonito, nem parece que você tem alguma coisa. Parece que, aparentemente, pra você ter artrite, artrose, tendinite, problema no coração, problema no pulmão, você precisa estar careca. Se você não estiver careca, você não tem problema. Outra coisa que me incomoda bastante. Ai, você era tão bonita de cabelo liso. Por que você fica enrolando? Gente, eu não fico enrolando meu cabelo. Meu cabelo nasceu desse jeito. Ai, mas o Reinaldo Gianecchini... Gente, eu tô rindo de desespero. Eu já ouvi falar tanto do cabelo do Reinaldo Gianecchini que já dava pra eu comprar uma bolsa da Louis Vuitton, se eu ganhasse 10 reais cada vez que alguém me fala de Gianecchini. Reinaldo Gianecchini tinha o cabelo liso, ele fez químio, voltou com o cabelo enrolado, e o cabelo dele tá liso de novo. Gente, que legal pro Reinaldo Gianecchini, foi o caso dele. No meu caso, o cabelo não voltou a ser liso, meu cabelo ficou assim, né? Já escutei assim, ai, não se empolga com esse cabelo, que quando você cortar, parece que a pessoa fica agorando, sabe? Quando você cortar, ele vai voltar a ser liso. Gente, eu já rapei meu cabelo 2 vezes depois que ele começou a crescer, antes de deixar ele crescer. Então a minha dermato, a minha onco, falou que quando eu rapei, se ele fosse voltar liso, ele já teria voltado, já são 2 anos. Ninguém pergunta pra mim, tenho amigos, claro, que já falaram, você tá linda com esse cabelo e tal. Mas são pouquíssimas as pessoas que viram pra mim e falam, eu acho que você tá linda, mas e você tá gostando desse cabelo? Então, assim, gente, acabei de passar por um processo terrível, 2 anos, talvez pra vocês pareçam muito, mas pra mim que vivi, ainda tô no olho do furacão com tudo isso que eu contei pra vocês. Não penso em tacar química no meu corpo. Não penso. Eu tô tão medrosa, tão medrosa. Ele tá molhado aqui, vocês não vão ver, mas quem já me segue no Instagram viu eu postando ele seco. A ponta tá avermelhada. Eu fiquei tão medrosa que depois de 2 anos, com a médica me autorizando, eu não tive coragem de pintar passando na raiz. Eu só clareei as pontas. As pontas mesmo, uns 4 dedos da raiz. Porque eu não tive coragem de jogar química na raiz do meu cabelo. Agora vocês me imaginam passando formal nesse cabelo? Claro que não, gente. E outra, eu tô me achando linda de cabelo enrolado. Aqui ele, acabei de tomar banho, ele tá molhado com creme ainda, mas quando ele seca, ele cria um volumão. E aí eu clareei as pontas pra avermelhado, e aí me traz uma memória afetiva da minha mãe, que tinha um cabelo avermelhado, ela amava usar o cabelo avermelhado. O cabelo da minha mãe cacheadão, minha mãe teve o cabelo cacheado. A minha irmã do meio, o apelido dela na adolescência era Marília Mercury, porque ela tinha aquele cabelão. E eu sempre tive aquele cabelo liso, escorrido. Na minha formatura do pré, eu tenho uma memória muito, muito viva aqui. Eu me lembro que na minha formatura do pré, era pra gente, era uma apresentação de balé. Doce Recanto, o nome da escola, pra vocês verem como essa memória é viva. E aí, era uma roupa de balé, com a sapatilha de ponta, e era um coque aqui em cima, porque ia uma tiara com um arco-íris, assim. E eu lembro, eu tenho essa memória afetiva muito presente da minha mãe puxando o meu cabelo com gel, o gelzinho, né, assim, puxando com gel, um botox, assim, ó, que a minha mãe fez. E antes da apresentação, ela vinha com aquele laque, assim, puxando com a minha irmã, porque o cabelo começou a desmoronar com 1 quilo de gel, porque meu cabelo era muito fininho, meu cabelo não segurava presilha, gente. Então, assim, toda uma nova fase, eu acho que super combinou. Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Eu me sinto uma nova pessoa, depois de todo o processo que eu passei. E nada como um novo cabelo pra uma nova pessoa. E eu tô super feliz. E eu sou apaixonada. Eu me sinto poderosérrima com cabelo cacheado. Poderosérrima. Eu me amo de cabelo cacheado. Então, assim, não me vejo alisando ele. Não me vejo alisando ele. Mas me incomoda essa imposição de padrão, sabe? Você era tão bonita quando tinha cabelo liso. Por que eu tô feia agora? E essa falta de preocupação com o outro, né? Antes de você dizer se eu tô linda ou se eu tô feia, ou o que eu tô, separe e pense. Eu gostaria que um desconhecido me parasse na rua e dissesse: você era tão linda? Ah, por mais que você ache que eu não sou, então fica quieto. Ah, rapaz. Assim, engordou. Tem espelho. Faço vídeo. Quando eu faço vídeo, eu tenho que editar, eu tenho que assistir o meu vídeo. Então eu tô vendo que eu tô inchada. Não precisa dizer, né? E esse lance do engordou e emagreceu, ele é chato pra qualquer mulher, né? Mas por uma paciente oncológica,
que ela tá lidando com medicações, com tratamentos que fazem isso, que é fora do controle dela, aí que você fica mais quietinho, né? Então, assim, pra você que tá careca, você vai ouvir que você tá careca. E quando o cabelo começa a crescer, você não se livra de um problema, você começa a ouvir outras coisas. Mas a dica que eu dou é leve com bom humor. Leve com bom humor. Faça uma lista de prioridades, as prioridades que você tem na sua mente. E parece muito egoísta, mas faça uma lista de prioridades suas, o que é importante pra você. E faça uma segunda lista de quem é importante pra você. Mas liste mesmo. Eu faço o exercício da festa de 1 ano do seu filho. Faça o mesmo exercício da festa de casamento, porque nessas você vai gastar dinheiro, então você pesa a sua mão com a razão e não com o coração. Você faz aquela lista, 300 convidados, todos os conhecidos. Só que como tem dinheiro nas festas, você fala e pensa, caramba, eu não posso convidar 300 pessoas. E aí você começa a colocar algumas regras, porque se tiver dentro daquelas regras, vale a pena. Quem visitou o meu bebê? Quem perguntou se estava bem? Quem perguntou se tinha leite? Quem veio aqui ficar 10 minutos com o bebê pra eu poder ir no banheiro? Quem não precisa de data? Quem só falou no Facebook? Quem só quis saber pela fofoca? E aí aquela lista de 300 pessoas vira 50. A mesma coisa você tem que fazer com câncer. Quem tá de verdade e quem tá especulando a minha desgraça? A lista fica muito pequena e eu não vou mentir pra você. Mas ela fica de um requinte e qualidade que você nunca mais vai se arrepender de ter feito essa lista. Porque você vai ver que vão ficar pessoas, que algumas que você já tinha certeza, e outras que você nem imaginava. E a princípio vai doer, porque algumas que você tinha certeza que estariam ali não vão estar. Mas depois de um tempo, você vai entender que quem ficou são as melhores pessoas para ter na vida e o quanto elas te amam. Então ficou assim, já voltei do pneumo, continuamos os tratamentos, mas ele já fez o laudo pra onco, estou liberado pra cirurgia de retirada de tudo aqui de dentro dessa barriga, que tá enorme, e também é um dos motivos de eu estar meio sumida, eu tô com a autoestima bem pra baixo, porque eu tô toda inchada. Tô com essa carinha toda inchadinha e a barriga desse tamanho. Então, dá a impressão que eu tô grávida. Dá a impressão que eu tô grávida. E aí isso acabou com a minha autoestima. Mas vamos lá, pneumo já liberou pra cirurgia de retirada de tudo. Em março volto com cardio, acreditando e torcendo para que ele também me libere para a cirurgia da retirada de tudo. Aí já volto no ginecologista obstétrico. E aí a gente vai saber quando que vai ser essa cirurgia para a retirada de tudo. Vou fazer o PET scan. E aí no começo de abril volto na onco para saber como é que tá tudo por aqui. Depois que eu fizer o PET scan, que eu voltar na onco, eu volto na reumato e no ortopedista, mas com a reumato e o ortopedista já estou tomando as medicações para artrite e artrose. E vou levar o resultado dos joelhos, que o ortopedista ainda não sabe, porque eu fiz essa semana os ultrassons, que eu estou com tendinite patelar nos 2 joelhos. Nesse meio tempo, vou voltar na endócrino também e vamos ver o que ela vai decidir, como é que vai ser feito, qual que vai ser a conduta, já que eu não posso usar hormônio. Ufa, é muita coisa, né? Depois o povo fala pra mim, mas você já acabou a quimio há tanto tempo, você reclama demais. Gente, mas eu tenho que continuar falando, até por uma questão de ISS e tal, apesar de eu estar em remissão total. Eu tenho que continuar falando que primeiro do câncer e depois que foi nessa sequência que as coisas foram acontecendo. Isso se chama doença primária. O câncer foi a doença primária. Por quê? Porque eu perco até os meus direitos no INSS se eu só falar que tem uma artrose, entendeu? Eu preciso identificar que tudo isso foi em decorrência, não do câncer em si, o câncer não causa isso, mas dos tratamentos do câncer. Lembrando, antes de terminar esse vídeo, pelo amor de Deus, que não é toda paciente que faz quimioterapia que vai ter tudo isso. Michelle teve tudo isso, porque foi uma paciente atípica, porque aconteceu, os próprios médicos não sabem explicar por que eu tive tanta coisa. Uma coisa ou outra, infelizmente é comum de se ter, né? Mas tudo junto no mesmo pacote que nem eu tive. É que eu sou premiada na loteria invertida, só pode ser isso. Depois que todo mundo assistir esse vídeo, vou deixar a caixinha de perguntas lá no Instagram. Então quem tá aqui no Instagram, quem veio do Instagram, assiste tudo com muito carinho. E depois fica de olho lá nos meus stories que eu vou postar a caixinha de perguntas lá. Quem tá aqui no YouTube e ainda não foi lá no Instagram, corre lá pra me seguir. É @mi.pacotinhos, mi.pacotinhos, tudo junto, tudo letra minúscula. Vai lá, que daqui a um tempo, depois que eu ver que todo mundo já assistiu o vídeo, eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra quem quiser me perguntar lá. Coisas sobre o vídeo, se alguma coisa que você ficou em dúvida eu não falei aqui, também responde lá. Eu tento responder a todos os comentários que tem nos vídeos, todos os directs, mas às vezes eu não consigo. Então a caixinha de perguntas é uma ferramenta em que eu vejo todas as perguntas, eu vou responder todas as perguntas, então fica mais fácil. Às vezes eu recebo 3, 4, 5 perguntas sobre a mesma coisa, então eu escolho a que tá mais bem elaborada e respondo só ela. Mas eu li a sua pergunta, de repente tem alguém perguntando sobre quando que vai ser a cirurgia. Tem 7 perguntas e aí eu não li a sua, mas uma sobre quando vai ser a cirurgia eu respondi, tá bom? E já que falei de cirurgia, gente, com tudo isso que aconteceu, reconstrução mamária tá pausada na linha do tempo aí, porque as outras coisas são, não que a reconstrução não seja importante, até porque já tá o meu ombro, já tá afetando a minha coluna, né?
ter o peso de um lado e não ter do outro. Mas, com tudo isso que eu contei pra vocês, a construção mamária está pausada no tempo. E não vai ser nem antes nem depois, vai ser na hora certa, certeza absoluta. Fica todo mundo com Deus. Curte, comenta, compartilha. Você que veio do Instagram, compartilha lá o link desse vídeo com quem você acha que precisa. Se você quiser me ajudar, só joga lá nas redes sociais. Você que me segue aqui, mas não me segue lá, corre lá. Eu posto muito mais do meu dia a dia, da minha rotina lá. Meio maluca, meio confusa, mas posto. E é isso, gente. Assim que eu for tendo mais notícias, vou tentar que seja menos tempo dessa vez. Mas assim que eu tiver mais notícias, eu posto lá pra vocês. Prometo que eu vou ficar menos tempo sem postar pra não ser um vídeo tão longo da próxima. Combinado? Beijo, fiquem com Deus.